Parece que começamos novembro num humor um pouquinho diferente, né? Subindo aí, Bovespa subindo um pouquinho mais de 4%. Vamos ver se continua assim também para os fundos imobiliários. E queria trazer essa notícia positiva, na verdade, né? Das 3 maiores altas do IFIX, né, dos fundos imobiliários, foram recomendações suas, claro, da sua equipe, da Empiricus Research, com alta de até, olha só, subindo no ano 60%, né? Então são Hotel Max Invest, Telos Properties e Bresco Logística, são as 3 maiores altas do IFIX neste ano, e eu queria que você contasse aqui para a gente um pouquinho sobre esses 3 fundos e a que se deve esse desempenho tão positivo, né, desses fundos. Boa, legal. Vou explicar um pouquinho das teses aqui que a gente identificou. E acho que até um momento apropriado, porque na última carteira mensal que a gente disponibiliza aqui na Empiricus Research, nós fizemos aí alterações na nossa sugestão de recomendação nesses 3 fundos. Então, seja a realização de lucro, um pequeno ajuste de posição, acho que convido aí a todos, aliás, a entrarem aí na página da Renda Imobiliária da Empiricus para dar uma olhada no texto completo. Acho que a leitura vai ser mais consolidada, mais aprofundada do que a gente vai comentar aqui, que é basicamente uma palhinha. Mas, basicamente, acho que o que a gente tem observado em alguns fundos, especialmente observou no final do ano passado, era um desconto exagerado em algumas teses, nas quais a parte operacional parecia evoluir, né? Tinha um bom desempenho, talvez, assim, entre aspas, o pior já havia passado. Então, a gente começou a intensificar a nossa análise em cima de alguns tijolos, especialmente alguns ativos que você vê uma descorrelação com o mercado como um todo. Então, procurar algumas opções fora da caixa, alguns ativos que até eventualmente não estavam no IFIX, para agregar em nossas recomendações. Acho que o exemplo mais claro é o Hotel Max Invest aqui, o HTMX11, que é a maior alta do IFIX até esse momento, mais 65%, algo em torno disso, considerando distribuição de proventos, no qual a gente observa, por mais que o setor hoteleiro esteja vivendo um momento ainda desafiador, no caso desse fundo, que ele é específico em São Paulo, né, só tem ativos em São Paulo, a gente continuava observando uma retomada do setor e uma possibilidade de ganhos extraordinários, principalmente pela agenda local de eventos, né? São Paulo se tornou aí há algum tempo uma capital muito interessante para eventos domésticos e internacionais, shows, a gente teve Fórmula 1 esse final de semana, então isso costuma trazer um fluxo muito grande para o hotel, e a gente tinha um fluxo aí deteriorado, vindo de pandemia, vindo de home office, então esse é um ponto, e também a precificação do fundo, né? O fundo estava sendo negociado a um custo de reposição muito baixo, e as próprias transações no mercado real, físico, né? A gente estava notando que estavam bem acima do preço da cota do fundo na época. Então, se você até observar as últimas negociações do fundo, geraram bastante valor para os cotistas, né? O fundo entregou aí um provento de 3,70 nesse último mês. Então, esse foi um pouco do nosso racional, e aí que até, para ser sincero, essa valorização da cota superou um pouco as nossas expectativas, mas ainda assim foi um case que deu certo. E acho que os outros casos, eles são um pouco mais simples, né? O TEP, acho que já tem uma gestão consolidada há algum tempo, né? A Telos, e tem demonstrado isso na parte operacional. E o caso do Bresco é um dos fundos de logística mais conhecidos. Ali foi onde a gente buscou maior qualidade, e com a retomada no mercado, aí, com a queda estrutural da taxa de juros, toda essa questão que favorece os fundos de tijolos, o Bresco também deu uma arrancada interessante, além de algumas questões operacionais aí que eu posso citar mais para frente. Bom, agora vamos passar aqui, a gente falou aqui das maiores altas do IFIX, queria passar agora realmente para esse mês, novembro, outubro, como eu já falei, né? A gente sofreu um pouquinho de correção, né? Tanto no IFIX, como também na nossa própria bolsa, que vem de uns meses um pouco mais desafiadores. Novembro parece ter começado diferente. É isso mesmo? Como é que você está olhando para esse mês? Tá, vamos lá. A gente teve realmente, Paula,
uma interrupção aí na sequência de altas do IFIX. Em outubro caiu em torno de 2%. Como a gente antecipou aqui no giro, é uma correção que a gente já esperava de mercado, dado todo o contexto macro, as taxas de juros aí de longo prazo empinando de novo. Isso afeta fundo imobiliário, por mais que seja um segmento aí mais nichado, com menor porte, é um ativo de renda variável, o Estado sofre risco de mercado. Então, a gente esperava mesmo uma correção, ela veio. Caso a gente ainda tenha uma indefinição na parte fiscal, na parte tributária, é possível que continue tendo uma oscilação, especialmente no âmbito doméstico. O que favorece é que o âmbito internacional deu uma aliviada, né? Os treasuries de 10 anos aliviaram um pouquinho, isso gera um pouco mais de otimismo de mercado como um todo, um alívio de riscos, e aí você tem um pouquinho de espaço aí para respirar, né? As cotas continuarem andando como estavam antes, muito baseado nessa perspectiva de queda dos juros nacional, né? Então, a gente tem a nossa Selic caindo. Semana passada, a gente teve um novo corte, deve ter mais 2 novos cortes de mesma magnitude, e há um fluxo, por mais que seja tímido, de renda fixa para renda variável nesse tipo de momento. Então, o fundo imobiliário, ele é um dos veículos mais interessantes para capturar essa transição de fluxo. A questão é que, no curtíssimo prazo, qual a perspectiva para novembro, foi a sua pergunta, é um pouco mais difícil de prever. O que a gente tem como sentimento aqui, de acordo com as nossas análises? Ainda teremos volatilidade, não espero que o IFIX retome aí um patamar, volte a casa aí, retome esses 2% que ele perdeu, mas a gente tem um olhar um pouco mais comprador para algumas oportunidades de mercado que surgiram, né? Então, você teve alguns setores que, na nossa visão, foram exageradamente deteriorados ao longo de outubro, então abre oportunidade, e alguns fundos, mesmo com um risco baixo, né, um risco moderado para a categoria, que caíram bastante também e oferecem oportunidades. Então, já é um pouco, uma narrativa um pouco diferente do que eu estava trazendo no mês passado, né? No mês passado a gente estava um pouco mais cético, sem querer comprar muita coisa, mais conservador. Hoje, agora, a gente já tem um pouquinho mais de apetite, apesar do cenário ainda incerto. Agora, é essa estratégia mesmo, principalmente agora, né? Acho que é difícil a gente comparar de um mês para o outro, enfim, coisas, né, que já foram. Mas para agora, seria essa a melhor estratégia para o investidor nesses momentos de correção mesmo, aproveitar vamos dizer assim, as barganhas, o que ficou barato? Como é que ele deve olhar ali para o fundo, risco, retorno, como selecionar, vamos dizer, né, as melhores oportunidades aí, de repente, o que ficou um pouco mais barato com essa correção? Boa, a gente está num patamar da indústria que a gente ainda vê bastante desconto em alguns setores, como eu falei, Paulo, a gente tem bons fundos sendo negociados a preços razoáveis e convive ainda com risco, especialmente um risco de crédito que prejudica um pouco a performance do setor como um todo. Então, por mais que a gente tenha um cenário favorável em termos de queda dos juros, precificação dos fundos, melhora operacional, a nossa posição aqui é que a gente não tem que reinventar a roda, sabe? Não precisamos encontrar fundos super complexos, estratégias super sofisticadas, entrar num risco que o setor não está tão acostumado. Claro, oportunidades pontuais, como a que eu mencionei do HTMX, elas podem aparecer. Mas, no final das contas, o seu core ali, né, o principal da sua alocação, deve ser nos ativos que são os vencedores e que hoje oferecem um preço descontado, né? Então, eu citei no relatório aí na semana passada um pouco do setor de escritórios, né? O setor de escritórios, ele foi o que mais caiu em outubro, quase 6% aí em média de queda. Tiveram alguns fundos que caíram basicamente 2 dígitos, e esses fundos, em geral, são os fundos aí que apresentam um nível de endividamento acima da média, um nível de vacância também exagerado, alguns ativos que há 2, 3 anos atrás tinham uma perspectiva favorável e hoje já estão
praticamente vagos, 100% vagos. Então, esses fundos com teses mais desafiadoras, por mais que eles apresentem, aí podem até apresentar uma oportunidade, se você colocar no papel, nas contas, talvez a relação risco-retorno não seja tão favorável, entendeu? Hoje, a gente tem alguns fundos de crédito high grade, né, crédito com baixo risco, se comparado à média do setor, boas garantias reais, alienação fiduciária de imóveis aqui da Faria Lima, de shoppings dominantes, você tem aí boas carteiras de crédito negociadas com desconto. E isso, para quem está buscando uma geração de renda aí de 2 dígitos, até acima da Selic, se você compara, né, o valor líquido, né, lembrando que os fundos imobiliários pagam rendimentos isentos de imposto de renda, acaba sendo mais favorável, né, você se posicionar em alguns fundos de crédito nessa perspectiva de relação risco-retorno para este momento. Então, olhando para esse nível de carrego, né, de renda de 2 dígitos, 11%, 12% líquido, e pensando que os outros fundos de alguns outros setores mais estressados não têm esse tipo de rendimento hoje, de remuneração, e enfrentam desafios, acho que a gente tem que ir um pouco mais nessa parte, não vamos inventar moda, vamos no básico, na qualidade, mesmo no tijolo, buscar a qualidade, para que sua carteira seja mais resiliente e consiga gerar uma renda consistente, né? Acho que é um pouco disso que as nossas carteiras aqui recomendadas têm dado certo, né? A gente tem buscado bastante qualidade e uma renda consistente ao longo do ano. Um pouco mais de segurança, né? E aí você acabou falando aí de crédito, falou que tijolo ainda vale a pena, algumas oportunidades, mas eu queria te perguntar aqui realmente para novembro, qual que seria aí, na sua avaliação, na sua visão, a grande oportunidade para o mês que o investidor poderia aproveitar agora? Boa, vamos lá, a gente recomendou aí como novidade para novembro, foi o KINEA Índice de Preços, né, o KNIP 11. Muita gente já conhece o fundo, é o maior fundo da indústria, a gente não tinha aí recomendação oficial nele aqui na casa, e na nossa visão, hoje o preço atual oferece uma oportunidade de entrada bem interessante. Se você olhar em níveis, alguns indicadores, preço sobre valor patrimonial, está nas mínimas próximo das mínimas dos últimos anos, abaixo de um desvio padrão, né? Um fundo que, em média, negocia acima do seu valor patrimonial, hoje está com 5%, 6% de desconto. É um fundo de crédito com uma boa qualidade de crédito, mais posicionado no high grade. Ali você deve ter menos emoção quando se pensa em renegociação de dívida, de taxa, de carência, inadimplência zero na carteira desde o início do fundo em 2016. Então, em termos de qualidade, acho que a gente está bem sustentado ali pela gestão da KINEA, que é uma das maiores operadoras aí de crédito do Brasil. Hoje, com esse nível de descontos da carteira que eu citei, a gente encontra aí uma taxa marcada a mercado para o portfólio como um todo de IPCA mais 7,8% ao ano, o que na nossa visão, acho que entra um pouco próximo desse case envolvendo você comprar tesouro IPCA mais, a IPCA mais 6%. Aqui você está agregando um pouco de risco, sim, mas é um case muito parecido, né? Você está tentando se posicionar num ativo vencedor do Brasil, que é o IPCA+. Então, ali com um risco de crédito um pouquinho maior, que é no crédito imobiliário high grade. Então, esses são alguns dos motivos. Nossa visão, ele é um dos fundos aí que eu trouxe como exemplo, que devem pagar um nível de renda aí de 2 dígitos ao longo dos próximos 12 meses. Em nossos cálculos, aí, uma taxa interna de retorno líquida para os próximos 3 anos, em torno de 12,5% ao ano, o que, na nossa visão, faz bastante sentido. É um case, o KNIP 11, né, que ele também tem essa vertente de gerar valor em momentos de queda de juros, né? A gente viu nos últimos ciclos. Então, ele, pela marcação ao mercado da carteira, ele deve gerar uma valorização também, caso a gente tenha um movimento favorável de curva de juros. Então, tudo isso, toda essa conjuntura agrega aí uma recomendação, é a nossa principal recomendação para novembro. Só tem um ponto aqui, Paula, que o fundo ele é destinado apenas para investidores qualificados, né, pelo regulamento dele. Então, para quem não atende esse requisito,
o que a gente sugere como alternativa, que inclusive está na nossa carteira de 5 ideias de fundos imobiliários, é o Kinea Securities, que é um outro fundo de crédito da Kinea. Ele tem um perfil de risco um pouco diferente, ele tem um mandato mais flexível, mas ele tem muitas operações similares, ou se não até as mesmas que o Caribe. Também tem uma vertente grande, uma indexação grande a IPCA+, então ele pode comportar também essa estratégia de alocação que a gente está propondo aqui. Ficou, então, a alternativa, né? Canip 11 para investidor qualificado, quem puder investir no Canip, investe, mas ficou uma alternativa KNSC 11 para o investidor em geral, enfim, que dá para, né, investir valores bem menores e muito mais acessíveis. E ficou aí a grande oportunidade, e vou deixar também um recadinho aqui no link da descrição, tá a carteira completa de novembro aí do Caio com os 5 melhores fundos imobiliários para investir em novembro. Então é só clicar lá e ter acesso à carteira completaça aí do Caio e do time dele, da Empíricos Research em fundos imobiliários.